franquia? E metade quase das pessoas não sabem o que quer dizer. A gente também depois fez uma enquetezinha perguntando qual que é a definição correta de micro franquia. Pô, estamos aqui com uma super especialista, uma das pessoas que mais entende de micro franquia no Brasil, que tem uma micro franquia há 26 anos, é isso? 26 anos. 26 anos. Então, Adriana, o que define uma micro franquia? Qual que é a diferença de franquia e micro franquia, se é que tem alguma diferença? Olha, Beno, é ótima essa pergunta, porque muita gente confunde mesmo, né? Tem gente que acha que microfranquia é aquelas que você trabalha de casa, ou aquelas que não tem sócio, como apareceu na pesquisa, ou franquias de coisas de informática e etc. O que define microfranquia é o valor de investimento inicial total. Então, se ele for até R$105 mil, ele está dentro de microfranquia. E aqui a gente está contando taxa de franquia e tudo o que você precisa para começar a operação. Então, se tem investimento, por exemplo, num ponto físico, ou com maquinário, ou até com estoque, coisas assim, se for até R$105 mil, está dentro da classificação de microfranquias. E vale dizer que não tem microfranqueadores, tem microfranquias. A franqueadora, ela tem que seguir a mesma lei do franchising tradicional. E depois a gente pode até discutir um pouco mais sobre o que é essa lei, acho que você já deve ter falado em outras lives, mas basicamente aquela transparência, a entrega da circular de oferta de franquias, enfim, é você explicar para o candidato tudo que ele precisa saber antes dele tomar a decisão. E você falou que até R$105 mil. Esse cálculo é baseado em quê? Ele tem uma conta que é feito, enfim, a gente estava até 2020 com R$90 mil. Em 2021, a gente mudou para R$105 mil, foi de 80 para 90, de 90 para 105, mas tem uma fórmula, assim, que calcula isso. E daí, isso. Adriana, tem franquia que você falou até R$105 mil, mas começa em quanto? 500, 1.000, 5 mil? Tem de tudo? Tem de tudo, tem de tudo. A gente já viu gente anunciando franquia até de R$1.500. O que vale a pena para quem está interessado em comprar uma microfranquia é ver o que esse número inclui. Por exemplo, tem gente que coloca capital de giro, tem gente que coloca abertura de empresa dentro do investimento inicial total. Então, quando você for ver ali o número, pergunta exatamente o que aquela empresa está considerando, só para você não tomar a decisão e depois levar alguns sustos. Isso é importante. Você falou que não tem microfranqueadores. A gente está com 2 franqueados. Eles são franqueados ou microfranqueados? Se eles estiverem dentro de microfranquia, eles podem ser microfranqueados. Mas tem também gente que compra microfranquia, depois compra outra, ele deixa de ser um microfranqueado, né? Entendi. Ele pode comprar 5, 6 microfranquias e passar a ser um multifranqueado. Né? Entendi. Eu já tenho 2. Aí, ó. Já tem 2? 2 da UMIE. Conta pra gente, então, da onde que você chegou no franchise? Você trabalhava com o quê? Qual foi o teu caminho para assim, decidir por comprar uma franquia? E conta para o pessoal o que é o OMIE. Porque assim, a gente até trouxe vocês dois aqui, porque vocês fogem um pouco do que é mais tradicional no franchise, que é alimentação, né, Adriana? Então... Pois não. Bom, a OMIE é um sistema de gestão online, né? Uma solução de ERP na nuvem. E é uma solução de tecnologia que ajuda, especialmente o pequeno, médio e grande empresário, a fazer uma gestão profissional utilizando tecnologia. Então, é uma tecnologia bastante validada, hoje já utilizada por mais de 100 mil clientes ativos, temos parcerias também com escritórios de contabilidade, consultorias financeiras, né? E é um modelo totalmente online, sem limite de usuários, e que acaba favorecendo, especialmente o pequeno empreendedor, não é? Em fazer uma gestão profissional do seu negócio. Então, essa é a base da oferta da OMIE. Eu sempre trabalhei como executivo de tecnologia, eu trabalho desde sempre com tecnologia. De 10 anos para cá, eu fui executivo de 2 multinacionais de tecnologia, uma espanhola, uma indiana, e já no ano passado, né, voltou a vontade de empreender, enquanto eu trabalhava como executivo dessas empresas, e comecei já no ano passado a fazer, né, um movimento buscando uma tecnologia e uma solução que me apoiasse na oferta de um negócio que eu montei, que é a minha empresa, Miano Negócios Digitais, e a Miano foi pensada para ser construída em 3 pilares, né? Sistemas de gestão, negócios online, venda online,
né? Então, atendimento e venda online, não só e-commerce, mas toda a venda não presencial e marketing digital. E quando eu busquei uma solução para me suportar nesse pilar importante que é sistemas de gestão, fiz uma ampla pesquisa de mercado e encontrei na OMIE o parceiro ideal para essa oferta, né, que faz parte do meu portfólio de serviços. E o mais interessante, e acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui, é que a OMIE, apesar de ter todo esse suporte profissional, uma empresa de grande porte, com atuação no Brasil todo, ela é uma empresa que oferece, né, uma solução de microfranquia bastante acessível. Acessível quanto? Quanto você investiu? A partir de 14 mil reais, você já tem a condição de ser um franqueado, né, numa franquia que a OMIE chama de OMI-Lite. Então, é uma franquia que fica restrita a um determinado território. Então, no caso da minha franquia, eu sou franqueado de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Comecei minha franquia em Balneário Camboriú e recentemente eu comprei mais uma franquia, falei que tinha duas, né? Tenho também ali próximo na cidade de Itapema, que engloba outras 4 cidades. Da OMI também. Da OMI também. Tá. Então, Tijucas, Porto Belo, Bombinhas e Itapema. Então, essa franquia de Itapema e Balneário Camboriú restrita à cidade de Balneário Camboriú. Então, ali eu estou desenvolvendo negócios, parcerias, especialmente com escritórios de contabilidade, mas já atendendo esses empresários da região, oferecendo esse tipo de solução. Você falou uma coisa que eu achei a mais interessante de todas, é que você tem 2 empresas, na verdade. Você começou a empreender próprio, Sim. E daí, para agregar um serviço e mais valor para a tua empresa, você comprou uma microfranquia que é da Exato, OMI. exato. E qual que é a diferença quando você começou a ser empreendedor sozinho? Aliás, conta tudo, Claudio. Você Claro. era funcionário a vida inteira, não tinha empreendido, mas tinha essa vontade. Eu já fiz em 2009, né, um primeiro movimento de empreender. Inclusive, essa empresa minha no Negócios Digitais existe desde 2009. Uhum. Aí eu desenvolvi uma solução e fui convidado por um grupo espanhol de educação, não é? A partir dessa solução, eu fui convidado para ser palestrante do congresso da CBL, né, de livro digital. E fui convidado para ser palestrante. E apresentei a minha solução nesse evento. E apresentando a minha solução, acabei recebendo um convite dessa empresa, é uma empresa que desenvolve tecnologia, né, educacional. Bom, acho que não tem problema falar o nome da empresa aqui, que é o Grupo Santillana, dono da Editora Moderna, enfim. E acabei trabalhando a convite do Grupo Santillana por 7 anos ali como executivo de tecnologia nessa empresa. Então, aí eu acabei parando a minha empresa, inativei a minha empresa, né? E trabalhei como funcionário, CLT, depois recebi um outro convite de uma outra multinacional indiana, e voltou, como eu falei, essa vontade de voltar a empreender, né? Acho que mais experiente, talvez entendendo um pouco mais, né, dos desafios desse tipo de negócio, e por conta disso eu decidi voltar a empreender. Já fiz um movimento, estava numa transição, tinha a questão da pandemia e observei essa necessidade de buscar novos desafios. Você abriu em 2021. Aí eu retomei essa ideia em 2021, em outubro de 2021, e venho desenvolvendo essa parceria com a OMIE desde então. Respondendo a sua pergunta agora. O que me levou a buscar essa franquia? Justamente a necessidade de escalar sem a necessidade de fazer grandes investimentos. Quer dizer, suportado por uma grande empresa, uma grande marca, com uma estrutura totalmente preparada, né, para atender de forma profissional o cliente, eu busquei na OMIE exatamente esse respaldo para essa oferta que é fundamental para o meu negócio, que é a oferta dessa solução de gestão empresarial. E complemento, então, com outras ofertas que acabam, digamos, uma apoiando a outra. Então, normalmente, quando eu sou contratado para oferecer a solução da OMIE, eu acabo observando outras oportunidades para desenvolver negócios online, que é também uma das minhas especialidades. Diferente, né? Posso fazer um comentário Claro. aqui que eu achei demais, que você falou que você fez uma ampla pesquisa para escolher a empresa, para escolher a franqueadora, que isso é importantíssimo. A gente ouve falar de microfranquia. A microfranquia, na verdade, Benno, eles consideram como a porta de entrada, né, para o empreendedorismo. Mas muita gente acha que por ser de baixo investimento, você não precisa pesquisar tanto. E eu adorei que você falou dessa ampla pesquisa, isso é fundamental. Sim, foi o que eu fiz. E abriu aqui mais uma ideia para o pessoal, porque ele tem uma empresa, comprou uma franquia e uma está alavancando a outra, porque uma está trazendo um negócio para a outra. Você nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia isso daí, mas tinha uma sacada super legal. Agora vamos ouvir o Ricardo. Ricardo
tá lá na Acuidar, conta Isso pra aí. gente o que é Acuidar, por que você comprou uma franquia, ainda mais no começo da Que ele pandemia, comprou né? a franquia, que isso foi o que Não, mais temos me aqui dois surpreendeu. corajosos, né? Um super otimista que falou já tinha acabado a pandemia, super legal ouvir isso. É verdade, a Cuidar ela é uma empresa de cuidadores de pessoas, então Não necessariamente idosos. não necessariamente idosos, embora tá. seja o maior público por questões naturais, Aham. é uma empresa que cuida de pessoas. Então, Legal. desde crianças, pós-operados, gestantes, mães de múltiplos, né, que chegam em casa com os 2, 3, o que eu faço agora? Então, Grita. Grite chamar a cuidar Grita, chama a cuidar. com uma cuidadora ou um cuidador para auxiliar aí nesses cuidados. E, obviamente, os idosos também, com os desafios da idade, né, e do mundo que a gente vive. Então, a Cuidar, além de ser uma empresa de cuidadores, que é o carro-chefe, é uma empresa que também oferece serviços multidisciplinares. Então, a gente tem lá o cuidador ou cuidadora com o idoso, com a criança, com o pós-operado, e pode oferecer serviços de fisioterapia, pode oferecer serviços de fonoaudiologia. Então, qualquer outro tipo de serviço ligado à saúde que possa ser útil para esse cliente ou para essa pessoa assistida, então a Cuidar, através de parcerias, muitas vezes consegue oferecer também. Então, a ideia foi traduzir um pouco do meu instinto de ajudar pessoas, que sempre foi assim, sempre fiz de tudo para amigos, para parentes. Quando jovem, fiz o curso técnico em enfermagem, depois é que eu descambei para administração, e essa via empreendedora veio já desde muito cedo, já há pelo menos 10 anos eu venho ensaiando alguma coisa, e no momento em que eu fui estudar e levar a sério a ideia de abrir um negócio, eu fui buscar um negócio que pudesse ser acessível, de uma empresa que fosse autoridade na área de atuação dela, né? Então havia essa preocupação, porque a gente, quando vai buscar uma franquia, vai buscar alguma segurança, né? Um conhecimento, não só aquela marca que já tem uma representação para o seu público, mas o conhecimento para te suportar nos momentos de dificuldade. O que não isenta, o que foi muito bem falado, de um estudo aprofundado, né? De um plano de negócios bem feito, sério, para se abrir, porque uma franquia, uma microfranquia, é uma empresa, como qualquer outra, mas com suporte por trás, né? Como eu comentei, provavelmente, com uma empresa que é autoridade no seu ramo, a sua chance de sucesso é maior, mas o momento em que a gente abriu foi um momento especial, que foi no meio da pandemia. Quando a pandemia começou, ela começou em março de 2020, janeiro e março. Então, o lockdown foi 16. lá em fevereiro. Curiosidade, você já estava procurando a franquia antes da pandemia ou a pandemia te deu um empurrão para procurar? Quando a pandemia chegou, eu já tinha essa ideia em mente, já vinha estudando, já vinha pesquisando, mas o momento da pandemia, para mim, foi um clique. Ou vai dar muito certo, ou não vai dar muito errado. Então, eu tenho que trabalhar para dar muito certo. Por isso, buscar uma marca, buscar um suporte que me ajudasse a fazer dar certo. Então, quando foi março, eu já comecei a fazer o plano de negócios, a estudar sério, a pesquisar. Em julho, o CNPJ estava aberto e em agosto, setembro, a gente já estava operando. Eu ainda trabalhava no modelo CLT. Aplaudindo, cara. Porra, em março, você fez um plano de negócio, né? Em julho. Exatamente. E se a gente resgatar o que foi março, né? Uma loucura, né? Um momento absurda. De medo, né? De tua pavor. Cabeça, teu foco em fazer isso acontecer, é isso aí. Incrível. Definição, né? Foi um momento... É isso. E um plano de negócios, por padrão, ele dura mais do que 3 meses. Você tem a pesquisa de mercado, você tem toda a parte de pricing, concorrência, você tem todo o estudo que precisa ser feito. E 3 meses é pouco para um plano de negócio. Então, também foi um plano de negócio express. Estava bom demais. Né? E então, eu entendi que agora, precisando estar trabalhando home office 100% do tempo, e não tendo deslocamento para viagens, eu vinha muito para São Paulo, né? Ia sobrar um pouquinho de tempo para começar a desenvolver esse negócio, e assim começamos. Né? Então, em julho, o CNPJ aberto, em outubro, a operação começando, e aí, em fevereiro desse ano, então, eu virei a chave, depois de mais de um ano da empresa em funcionamento, virei a chave para dedicação integral a cuidar. Durante um tempo você tinha o teu emprego e estava tocando o negócio. Isso aí, dormia quando dava. Mas você ia no cliente ou o cliente que vem até a cuidar? Como que é? A maioria dos clientes, naquele momento, optava por não receber uma equipe nossa, né, por conta do cenário da pandemia. Então, a videoconferência funcionou muito.
mas depois que esse momento passou, a vacina chegou, então a visita presencial, olho no olho, ela vem crescendo. Então, ainda assim, acontece muito hoje, acho que 50% dos contratos que nós fechamos, a gente só vai conhecer o cliente pessoalmente no momento do fechamento mesmo, de apresentar a equipe ou de fazer uma visita técnica antes da seleção da equipe, que é uma coisa que a gente preza muito, que não é entregar pessoas, né? Então, a gente antes vai na casa do cliente, conhece a pessoa assistida, conhece a família. No fim das contas, acabamos cuidando da pessoa assistida e da sua família também, porque para nos procurar é uma família que está com as suas angústias, sejam 3 filhos no colo novos, ou 2, ou um idoso que precisa de apoio, ou alguém que acabou de sair de uma operação. Então, a gente acaba cuidando também da família, dos anseios, das expectativas daquela família, além da pessoa assistida. Então, a visita técnica ela acontece e depois desse momento é que a gente vai para o processo seletivo para selecionar pessoas que se adequem a tudo aquilo que a família precisa e também espera. Então, tem esse momento presencial necessariamente, mas na hora do fechamento, não necessariamente. Muito, pelo menos lá na nossa unidade, que é a unidade Rio Copacabana, acontece 50%. Muito Ricardo, o Cláudio, né, até a Adriana enfatizou aí, ele pesquisou bastante. E você falou assim, eu fui amadurecendo até a hora que eu vi que era o meu momento de vida de empreender. Exatamente. Isso são 2 coisas super importantes, né? Porque às vezes a pessoa não está pronta e você me parece super pronto para a decisão que você tomou. Tanto é que você tomou fiz alguns no meio... ensaios, né? Eu ensaiei algumas coisas, simulei alguns negócios, cheguei a entrar num negócio que acabou não indo à frente, mas eu entendi que durante a pandemia, quando começou a pandemia, eu já vinha amadurecendo isso, eu estava pronto com a maturidade necessária, o apoio familiar, enfim. O apoio familiar é outra coisa fundamental, ainda mais porque, né, criança pequena em casa, se não houvesse o apoio da esposa... porque durante um tempo é o risco, né, do negócio, Sim. Receita, se vai dar certo. E qual foi o gatilho para você, vou largar meu emprego e vou me dedicar só à franquia? Chegou um momento em que eu percebi que ou eu me dedicava integralmente à unidade, à franquia, ou ela ia estagnar. Talvez retroceder, porque o nível de dedicação chega um momento que não pode ser mais dividido. Você precisa olhar o negócio como um todo, você não pode mais terceirizar determinadas coisas. Então, chegou um momento em que eu disse, bom, ou eu viro agora a chave, me dedico ao negócio e ele vai ser a minha atividade principal, ou então vai ficar do jeito que está, ou até vai retroceder, ou vou precisar me desfazer. Então, como a ideia era avançar, né, nós somos a 2ª unidade franqueada. Hoje já são mais de 50 na Acuidar, está super difundida, mas somos contando com uma filial, somos a 3ª, mas somos a 2ª com abertura uma semana depois da primeira. Então, existe também esse compromisso de representar bem a marca e de fazer esse sonho acontecer, né? Então... isso que você falou é uma peculiaridade das microfranquias, que geralmente o franqueado ele é mais mão na massa do que na franquia tradicional. Até por ter muita coisa de microfranquia que né, depende ali do próprio franqueado, as equipes costumam ser reduzidas. Sim. E aí ele tem que ficar mais à frente do negócio mesmo. Eu acredito que tem vários modelos que o dono é quem opera, e ponto. Sem até equipe, talvez. Faz tudo, né? Mas, desculpe, mas a expansão do negócio, ela exige também você estar previamente preparado para fazer um investimento adicional. Por exemplo, eu contratei essa semana mais 2 executivos para apoiar, né, nas oportunidades de venda. Isso também é bem importante nesse planejamento, sabe? Ótimo. E isso também mostra que você não pode nunca botar todo o teu dinheiro no negócio. Às vezes você olha ali, vamos pegar assim, em média, uma microfranquia, o investimento médio de microfranquia é em torno de R$40 mil. Se você só tiver R$40 mil no bolso e colocar tudo ali, na hora que você precisar de algum investimento extra, aí vai complicar. O risco também, você precisa estar preparado para alguma coisa que fuja do planejamento, né? Isso é fundamental. E tem. Que a gente que passou pela pandemia sabe. Não é? Imagina. E risco é uma palavra importante que a gente enfatiza aqui no portal, porque tem gente que acha que franquia não tem risco. Por incrível que pareça, e todo negócio tem risco. O que a gente entende é que franchising, né, Adriana, tem um risco menor do que você empreender do zero, sozinho. Existe um modelo que já foi testado, que funciona, mas vai depender do empreendedor também, né? Então não adianta você ter o capital e não saber usar esse capital, apenas comprar e não saber rentabilizar aquilo e não entender o mercado. Recentemente a gente contratou uma consultora lá para a nossa unidade para revisitar o movimento do mercado. Então,
fizemos aí um levantamento com praticamente todas as empresas de cuidadores do Rio, algumas de fora da cidade do Rio, para entender como é que estava o jogo, né? Para saber como é que a gente ia continuar jogando esse jogo e sendo referências na cidade do Rio e nos destacando enquanto marca, enquanto empresa. Então, se eu não estiver preparado para fazer esse investimento, a chance do concorrente fazer esse movimento e, de repente, me deixar numa situação mais difícil aumenta. Então, tem que estar preparado para uma pandemia, tem que estar preparado para fazer investimentos que façam o teu negócio crescer, tem que estar preparado para, de repente, saber o momento certo de deixar o seu emprego formal, CLT, enfim, para se dedicar integralmente ao negócio. A visão, você começa como micro franqueado, mas você não precisa ficar como micro franqueado, você pode ser um multifranqueado. Né? Lá na Cuidar temos franqueadores com 2, 3 unidades. Né? Então, a gente costuma chamar de fechar a área de exclusividade. Né? Isso acontece, né? É sinal de sucesso daquela unidade e da estratégia definida pelo empreendedor. E até te perguntar, que você começou, era uma franquia nova, você foi o terceiro, né, que você falou aí da rede. Franqueado acho que segundo. E a gente tem até uma pergunta aqui se franquia nova é perigoso. Não diria perigoso, mas tem um risco maior. Mas tem mais oportunidade por causa da expansão. Tudo é uma questão de como você enxerga isso. Tem risco? Tem risco. O risco é maior? Talvez sim. Mas qual é a chance também daquela franqueadora estar mais aberta a sugestões que venham de você, que é um dos primeiros que chega? Na Cuidar acontece muito isso. Tudo que está construído hoje é fruto, claro, do planejamento da franqueadora, mas também de muita contribuição, e eu sou testemunha disso, dos próprios franqueados. E isso é sensacional, porque esse amadurecimento ele acontece junto, e a tendência é que todo esse time, franqueador e franqueados, sigam mais fortes, mais unidos, para todas as variáveis que aconteçam, sejam positivas ou não. Isso é uma troca aí, acho que é um parâmetro também da avaliação, não é? Eu sugiro fortemente colocar também isso na conta aí da avaliação do franqueador, não é? Justamente por conta da parceria, quer dizer, até que ponto esse franqueador está de fato aberto a desenvolver uma parceria fair, uma parceria construtiva, e esse foi, quando eu fiz a pesquisa, um dos pontos que eu observei também nessa minha análise. Legal. Sabe, Beno, hoje um dos nossos melhores franqueados foi um dos primeiros franqueados, que continua com a gente há 26 anos, é campeão de vendas, e é bem isso, e é parceria. Claro que a franquia nova tem alguns desafios pela frente, você não está totalmente treinado, geralmente o material de suporte ainda está sendo moldado, mas tem as oportunidades. E quando você fala de ponto, aqui é uma coisa interessante, que a gente escuta falar de microfranquia, acho que é sempre home base, né? Mas mesmo o home base, ele tem áreas definidas, que se você entrar depois, você pode não ter aquela área para você. Se você tem ponto físico, você pode também não ter mais aquela área disponível. Inclusive, só como curiosidade, ainda é muito maior o número de lojas de rua físicas em microfranquia do que franquia home-based. Então, existe microfranquia de loja e ainda é maior do que home-based. Mas, enfim, tem as oportunidades da franquia nova, se bem estudada, né? Se você entender direitinho. Eu acho que depende também da postura do franqueado, né? Se o franqueado resolve olhar para a franqueadora como alguém que tem que fornecer tudo e ele apenas desfrutar daquilo, afinal de contas ele pagou a franquia, é um perigo. Mas se ele resolve fazer parte daquela marca, né, ele sabe que comprou o direito de uso da marca, que ele está no mesmo jogo que a marca, que a franqueadora, aí tudo pode ser diferente, porque ele vai ajudar a construir uma marca mais forte que vai beneficiá-lo também enquanto unidade franqueada, né? Então tem a postura do empreendedor também nessa relação. Se é uma postura colaborativa, tudo tende a funcionar melhor, inclusive quando as coisas não forem tão bem. Ele vai ter essa visão de dono, que a gente costuma chamar, né? Isso é importantíssimo. E o Ricardo comentou antes sobre a responsabilidade que o franqueado tem em relação à marca, né? Quer dizer, você tem que trabalhar de uma forma a crescer a marca, mas com responsabilidade. Então, participando realmente das estratégias que o franqueador define, né? E, por exemplo, no caso da OMIE, existe um processo de capacitação contínua. Então, sempre há novidades, lançamento de novas tecnologias ou outras abordagens, e o engajamento dos franqueados é fundamental para o sucesso e para a padronização do atendimento e o sucesso dos negócios.
Pode falar. Não, você vai perguntar para o Cláudio, ele está na segunda unidade, a gente estava falando disso, de expandir, de território e tudo mais. Como é que foi esse processo para você abrir uma segunda unidade? Partiu de você, da franqueadora? Sim. Como que é a conversa para poder expandir eu sou, acho que, das unidades, né, que são micro franquia, eu sou talvez o primeiro franqueado que tem 2 unidades no modelo Light, né, que é uma micro franquia. Você abriu um caminho aí. Novo. Exato, porque eu, quando contratei a franquia, essa franquia era restrita à cidade de Balneário Camboriú. Só que naquela região, para quem conhece, né, ali, região de Santa Catarina, Balneário Camboriú, as cidades do entorno são muito próximas e os negócios acontecem não restritos a uma cidade específica. É muito comum o empresário morar numa cidade e ter a empresa em outro e tal. Então você acaba limitando um pouco as suas possibilidades até de atender de uma forma mais ampla esse cliente. Então, quando eu estive em Itapema, até visitando um cliente, enfim, que não tinha ainda a franquia de Itapema, eu já observei aquela oportunidade e talvez a necessidade de abrir um pouco mais o meu território ali para que eu pudesse realmente atender de uma forma cross ali todos os clientes para qualquer tipo de segmento. E foi essa estratégia, isso que me motivou a rapidamente já contratar a segunda franquia, além do sucesso já da inicial e graças a Deus, contínuo da primeira franquia. Mas aí você entra em contato com a OMI, faz um processo de seleção? Começa... Como que funciona? Eu acho que isso é comum para todas as franquias, né? Tanto eu falei da avaliação prévia, né? Do estudo prévio em relação à franqueadora, mas isso acontece também em relação ao franqueado. Sim. Quer dizer, você tem que ter ali um perfil fit com o que a franqueadora espera, né, de comprometimento, de perfil profissional mesmo, enfim, de bagagem profissional e tal. E isso aconteceu já na primeira franquia, que é natural, e na segunda franquia, para minha surpresa, porque os caras já me conheciam, já estavam trabalhando, eu passei de novo, praticamente pelo mesmo processo. Até para, eu acho bastante responsável por parte do franqueador. Será que você tem, de fato, condições de atender de uma forma bacana essas suas regiões? Então, nesse processo, nós entendemos, nós todos, né, a franqueadora e o franqueado, no caso eu, entendemos que sim, que fazia todo sentido, e graças a isso que eu recebi o head da franqueadora para seguir. Aqui ele falou uma coisa interessante, que é assim, quando você tem uma franquia, você precisa ter um perfil, né, o perfil de operador daquela unidade. Quando você vai abrir mais, o perfil também muda. O que você vai ter que fazer ali na operação muda. Uhum. Você vai ter mais equipe, no teu caso, que são lugares diferentes. Será que você vai conseguir realmente gerenciar isso em 2 lugares diferentes? A franqueadora tem que fazer isso mesmo. E é desafiador, porque você tem ali, você exponencia as atividades, digamos, né? Então, por isso que eu comentei um pouco antes aqui, da minha necessidade de rapidamente contratar outros executivos para dar esse suporte e manter o nível de atendimento. Uhum. Porque apesar da microfranquia, como você comentou, né, ela indicar que é possível que o próprio franqueado faça tudo, né? E no caso da OMIE, isso também é possível, mas se você fica ali querendo abraçar tudo, você acaba não fazendo um trabalho de qualidade e aí, inevitavelmente, você tem que pensar numa rápida expansão dos negócios a partir da contratação de profissionais também, para te apoiar. Você falou no começo que você pegou uma franquia Light. Modelo Light. A franqueadora tem modelos mais caros. Sim, também? Tem 2 tipos de franquia OMIE, não é? A franquia a OMI Light, que é essa mais micro franquia, não é? E tem a franquia padrão. A diferença fundamental entre uma e outra é realmente o valor do investimento, que é diferente. Né? A franquia Light, evidentemente, é mais em conta, o investimento é mais baixo, mas o principal é a questão da restrição territorial. Quer dizer, a franquia Light está restrita a uma cidade ou a uma região, e você não pode, como franqueado Light, no caso como microfranquia, atuar em outras regiões. Já a franquia padrão não tem esse limite territorial. Que lá na BF a gente tem mais ou menos 450 marcas franqueadoras que oferecem modelos de microfranquia. Algumas são mistas, algumas são puras. A gente chama puras aquelas que só têm modelos de franquia de até R$105 mil. E as mistas, elas têm opções mais baratas, mas tem também opções mais caras. Às vezes você tem, por exemplo, uma loja e um quiosque, ou uma operação com uma escola de inglês e uma versão
online, a inversão digital do negócio. Aí é mais ou menos meio a meio. E a pandemia fez esse número crescer? Eram 450, continuam? Como que aconteceu? A pandemia fez esse número crescer e também o aumento do valor, porque lembrando que até antes da pandemia era até 90 mil, depois virou 105 mil. Ô, Beno, eu posso fazer uma pergunta para você? Conta para a gente no portal como é que é a participação de microfranquias, de procuras por microfranquias, por franquias baratas. Então, o que é mais buscado no portal hoje, quando a gente vê por investimento, são as franquias até 100 mil. Dá 85% de toda a navegação. Olha. E o valor até 25 mil é metade disso. Então, assim, é quase metade de toda a navegação do portal do franchise. Eu falo que é o bolso do brasileiro, né? Tem muito mais gente com 25 mil no bolso para investir do que 250, 300, 600 mil. E o franchising tem opção para tudo, né? Então, isso é bem interessante. Micro franquias super buscadas. Hoje o termo-chave mais buscado são franquias baratas, né? Então, franquias home base, franquias de quiosque, que é o caso da Nut, é super, assim, tem uma procura gigantesca lá dentro. E as marcas terem pego nessa sacada de, mesmo que eu tenha uma marca relevante, que a minha franquia custe um valor mais alto, eu posso formatar modelos mais baratos, mais em conta, sem perda de qualidade, sem perda de processos. Foi uma jogada muito legal, né? Sim, a própria Cuidar, ela começa com 20 mil reais a franquia, né? A depender da quantidade de habitantes daquele determinado território, né? E pode ir avançando. Então, quer dizer, não é porque você começou micro que você vai permanecer micro. Você pode ir adquirindo territórios maiores e adquirindo, como o Cláudio falou, exclusividade em determinadas áreas, né? Aí vem o que a Adriana falou, que a micro franquia é a porta de entrada para o empreendedorismo e que a gente sente até pelas interações que a gente tem no portal, os comentários, tem muita insegurança. Então, você vê, você levou um tempo até se sentir seguro para comprar uma franquia em frente. Eu acho que tem muita gente, né, Adriana, que começa com uma micro franquia, né, aquele chamariz dos até 25 mil reais, ele às vezes deve acontecer de muitas vezes ele comprar uma franquia até mais cara, o modelo, sabe, ele procura o Omilight, ele entendendo, ele pode até começar com o Omilight, mas depois vai para outras, isso deve ser comum, e às vezes não? Até multimarcas, né, eu tenho vários franqueados que começaram com o quiosque da Nut, e hoje tem quiosque da Nut, tem loja de outra marca, tem restaurante, tem cafeteria, tem um monte de outros negócios, porque é bem isso, acho que o risco de você começar um negócio sozinho, ele é maior do que você começar um negócio com franquia, que você já tem o suporte, treinamento, compra em escala, campanhas, etc. Geralmente, quando a gente vê algum franqueado que já teve negócio sozinho, ele valoriza muito mais. A taxa de franquia para ele é de graça, porque ele sabe quanto é que custa você aprender, né? Você fazer tudo do zero. E eu acho que a pandemia trouxe isso, deixou isso mais claro ainda, deu uma força para isso, porque quem faz parte de uma rede de franquia, claro, boas redes, aqui a gente vai falar sempre das que trabalham certinho, é muito mais fácil você renegociar, por exemplo, com pontos comerciais. Imagina uma franquia como a minha, que tem quiosques em shoppings e todos os shoppings fecharam aí durante pelo menos 6 meses. Quando você tem uma rede por trás, você já tem os argumentos, já tem um monte de cabeças pensando em como é que você vai negociar com o fornecedor, como é que você vai negociar com o shopping, que coisas novas você vai pôr, a venda online, o delivery. Faz em escala, né? Você tem tudo isso, e as campanhas, enfim. E o know-how, né? Vantagens. Né? Os aprendizados do caminho daquela marca, né? Importantíssimo. Muitas situações que são novas para o franqueado, que acabou de chegar, ou que nem acabou de chegar, que já está na estrada há algum tempo. A franqueadora já conhece, né? E já pode suportar um suporte jurídico, suporte operacional. Então faz toda a diferença. E tem um ponto também que o Ricardo comentou, que é o olhar do dono, né? Quer dizer, de fato, um franqueado, ele é dono daquele negócio, né? É um parceiro que tem que ter exatamente esse comportamento de dono. E tem um ponto também, igualmente importante na minha opinião, que é a questão da presença regional. Ainda que os negócios aconteçam online, cada vez mais online, não é? Você ter ali parcerias regionais, essa talvez seja a principal estratégia da OMI quando faz o movimento de expansão na microfranquia, para que você tenha um representante, com o olhar do dono, trabalhando de forma profissional e atendendo localmente aquele teu cliente ali. Né? Você sabe que o Caíto da Chili Beans, Caíto Maia, né? Da Chili Beans, ele tem um programa de rádio que é legal pra caramba. E outro dia ele falou que eles tinham não sei quantas lojas próprias, e já faz um tempo eles venderam todas, e
botaram todas na mão de franqueados. E aí, o faturamento de todas essas lojas, na média, subiu 30%, que é o negócio do olhar do dono. Pois é. Agora, olhar do dono, Adriana, você franqueadora, o que você busca quando você faz um processo de seleção de franqueado? Eles contaram um pouco o que eles buscaram na franqueadora. Vamos entender o contrário aqui. É interessante isso, porque, assim, primeiro a gente busca as pessoas que têm os mesmos valores que os nossos, que eu acho que a parte técnica da minha operação é muito fácil da gente explicar, de ensinar como é que faz castanha, como é que cuida da equipe, etc. Mas os valores têm que vir na pessoa. Mas, mais do que isso, pessoas que sejam empenhadas e que pensem em colaborar e não, tipo, estou comprando um negócio para faça por mim, né? Franqueador, faça por mim. A gente, como franqueador, a gente sabe o trabalho que deu até você chegar num modelo de negócio que funciona. Coisas que o franqueado que às vezes entrou, comprei um quiosque, tá lá, tá funcionando, o que você vai fazer por mim agora? Não, você tem que fazer a tua parte. Então, a gente procura pessoas que conheçam muito bem, que aceitem muito bem o papel que elas têm ali no lugar. Porque a gente vai, claro, explicar qual que vai ser o papel dela, mas ela incorporar aquilo e realmente fazer. A gente... O Beno já foi algumas vezes... Ao vivo, assim, gente, passa avião, não tem como eliminar o avião. Mas só repete o que você falou do finalzinho aqui. Não, é que assim, o Beno já foi algumas vezes também comigo, com o grupo da BF, para a convenção da IFA lá nos Estados Unidos. E lá, todos os anos, eles batem nessa tecla, né? O papel das partes, o franqueado precisa fazer aquele marketing local, ele que vai estar naquela região, ele que conhece os clientes dali, ele que vai estar na frente da equipe dele, tem que manter a equipe motivada. E no caso da noite, a gente faz até um test drive antes da pessoa assinar o contrato. A pessoa fica lá um dia no quiosque, para ela sentir a operação, né, ver se ela se encaixa, mas também para a gente sentir se ela tem perfil, se ela trata bem a nossa equipe, que se ela trata bem a nossa equipe, ela vai talvez tratar bem a dela também, qual que é o empenho, a vontade, a dedicação dela ali. No caso da NUT, não é ele que opera o quiosque. A gente tem franqueados que operam, mas a maioria não. A maioria tem equipe e, claro, ele vai lá, vai abastecer, vai motivar, vai treinar, vai fazer tudo o que tem que fazer. Mas dois pontos fundamentais, né? O que o Cláudio falou de fit com a marca e de valores, né? Imagina se eu não gostasse de cuidar de gente. Não dá. Como é que ia ser, né? Sem chance. E se eu não respeitasse e não me identificasse com os valores, né, da franquia que eu comprei. Não funciona. Então, isso é importantíssimo. Acho que é o pilar aí do início de um negócio, seja ele qual for, é a identificação com o próprio negócio e os valores da franqueadora. A gente tem aí ética, respeito, excelência, enfim, transparência. A gente explica a cada um deles o que a própria missão, a visão da franqueadora. Adriana, você falou assim, a minha operação ela é mais tranquila, a gente consegue explicar toda a parte técnica. Imagino que a de vocês, mais ou menos, deve ser a mesma coisa. Isso daí pode ser um ponto de facilidade de saída de uma micro franquia, sabe? O valor inicial é baixo, então não estou gostando e vou voltar a ter um emprego ou vou ter a minha empresa. A micro franquia ela tem uma rotatividade maior do que a franquia tradicional, porque geralmente você não perde na hora de sair, seja num quiosque, seja em alguma coisa dentro de casa, diferente de quando você investe, por exemplo, num restaurante ou numa loja, que você colocou aquele dinheiro todo e nem sempre é rápido e fácil de você vender. Então, a pessoa fica mais tempo ali do que na microfranquia. A barreira de saída é maior, a barreira... Esse investimento... É uma coisa mais fácil. Mas eu acredito que tem muito a ver com o perfil da pessoa. E às vezes serve de trampolim mesmo. Às vezes ele começa com um negócio pequeno e depois fala, não, agora eu estou pronto para dar um passo maior, seja na mesma marca ou em outras marcas ou em outros negócios. O pior eu já passei. Agora tem que dar certo. Agora vai. Não, pelo contrário. Até o Cláudio está falando aqui que já foi para a segunda. Estou imaginando você já abrindo a terceira. Ainda mais você... Acho que o próximo salto vai ser para uma padrão, certamente, né? Acho que é a tendência natural ali. Porque o modelo da Light, né, como a Adriana comentou, ele também te ajuda a validar muitas coisas ali para você se preparar para um desafio maior, né? Uma franquia padrão, ele, como naturalmente é um desafio diferente, maior, mas mais ou menos dentro das soluções e das possibilidades que você já conhece a partir da franquia Light. Então, isso te dá uma certa segurança adicional nessa transição. Sim. É o caminho, né? É o caminho.
Senão você vai ficar estagnado, que era o que você falou lá, e podendo até perder o negócio. Agora, vocês trabalham sozinhos, vocês comandam, né, hoje a franquia sozinha, tem um sócio, tem a esposa, filho, parente, alguém junto? A minha sócia é minha esposa, mas na operação sou eu, sozinho. Comecei sozinho, né, em casa, no tempo livre. É um MEI, que é lucro simples? Hoje é limitado, é simples. Simples. Né? E com o avanço da empresa, com o planejamento que foi feito sendo executado, hoje temos um escritório, né? Temos aí... Você começou home office e agora Exatamente, né? Que é aquele paradigma também, não é porque você começou, que é uma franquia home-based, que você vai ficar o tempo todo em casa. Não necessariamente, você pode crescer, como foi o nosso caso. Hoje a gente já tem aí quase 100 cuidadores na equipe, né? Então o negócio começou dentro de casa, né? Então, e que eu imagino que dos 100 você não conhece nem metade, né? Hoje não mais. Presencialmente. Porque... Entre a equipe que reserva, que a gente chama, que a gente pode contar, a equipe ativa, somos quase 100. Grande, porque cada cliente precisa de 2, 3, a depender do turno. E é né? Recorrente, né? Imagino que ele fica no cliente, deve ter gente que vai diariamente. Ou Isso, dia plantões sim, dia sim, dia não, todos os dias da semana. Então, hoje é um escritório já com uma equipe fixa, supervisão, coordenação, então uma equipe mais estruturada. Né? Super. Olha que legal, gente, uma micro franquia, né, que a gente fala que é micro franquia, mas ele tem 100 funcionários, 100 pessoas lá trabalhando com ele. É isso aí. Um movimento bem bacana. E crescendo, graças a Deus. É isso aí. E você? Bom, no meu caso, a minha estratégia foi, porque a pandemia já tinha dado uma trégua aí, não é? E eu comecei a trabalhar já no coworking. Para ter aquela rotina mais escritório. Mas com sócio? Não, sem sócio. Sem sócio. Eu trabalhei no começo sozinho, e agora tenho feito as contratações, de acordo com o plano de negócio também, né, para expandir, mas a minha estratégia foi, já desde o começo, trabalhar em coworking para poder escalar ali sem necessidade de fazer um investimento inicial incompatível, digamos assim, até com a demanda. Então, quando eu tenho reuniões ou apresentações e necessito fazer isso de forma presencial, eu acabo utilizando o espaço do coworking para esse propósito e super funciona, né? Essa é uma estratégia muito boa, né? Porque para receber um cliente trabalhando em casa, talvez fique um pouco desconfortável. E se você tem esse modelo de coworking, como a gente começou com coworking também, aliás, temos até hoje, né? Nosso escritório fica numa determinada região da cidade, mas o coworking fica em Copacabana, né? Que é um local estratégico. Então, quando eu preciso receber um cliente, marcar uma reunião, enfim, eu posso marcar no coworking também, que tem um custo baixo, uma posição ali, uma localização privilegiada, e isso faz com que o cliente tenha uma melhor percepção da administração do negócio, da seriedade do negócio. Isso vem um pouco da minha experiência nas empresas de tecnologia, né? Com os squads desenvolvendo tecnologia digital, né? Negócios digitais, muito na pegada de startup. Então, já trabalhando em coworking, montando 2, escalando para, 20, 30 pessoas. Tem multinacional, que a gente começou em projetos ali com 2 profissionais, e hoje tem mais de 40 profissionais atuando no mesmo projeto. E você, nas suas franquias, está com uma equipe? Hoje eu tenho 2 pessoas que eu contratei para a parte comercial, e tem no meu planejamento a contratação de pelo menos mais 4. Então, a minha estrutura... Porque também isso é uma característica da franquia da OMIE. Apesar de eu ter esse background técnico, não é? A minha responsabilidade enquanto franquia é estritamente comercial. Então, é isso que eu ia te perguntar. Na tua, não, né? Óbvio, você operacional. Tem os 2. Quem vende na Cuidar? É você ou hoje eles trazem os clientes? Não, sou eu que vendo. Você também. Tá. Hoje... E a tua é bem a mais minha comercial. É comercial. Né? Claro que tem todo por exemplo, no caso da OMIE, pré-requisito, independente de ser o dono da empresa, o franqueado, no meu caso, ou qualquer outro colaborador, você passa por um processo, né, que chama OMIE Academy, que você passa por uma formação obrigatória, falando de tudo, endereçando as questões de cultura da empresa e também do produto, mas muito da questão comercial, enfim, das questões estratégicas. Então, você passa por uma formação e depois, de forma padronizada, você faz o atendimento. Mas uma vez entendendo a necessidade do cliente, oferecendo a melhor solução e fechando esse ciclo comercial, tem todo um time técnico super bem estruturado e multidisciplinar que dá a continuidade no atendimento. Claro, eu acabo fazendo, né, acho que acabo tentando trazer diferencial para a minha franquia, que é um pós-venda que não necessariamente é minha obrigação. Tem lá uma área de sucesso do cliente,
que cuida disso, né, pela franqueadora, mas eu acabo tendo esse contato próximo também, mas a responsabilidade técnica tem toda uma estrutura muito bem preparada e já funcionando com excelência para dar continuidade. Então, a minha operação, por conta disso, acaba sendo viável numa estrutura mais enxuta, porque o foco é quase 100% comercial. E, Adriana, eu tenho impressão, não sei se eu estou certo ou não, que a maioria das micro franquias tem essa pegada de ser algo, uma postura mais comercial do franqueado, ou não? Porque tem tantos modelos, até você podia falar um pouco dos modelos que tem, né? Tá. Só antes falar um ponto, como eles falaram de coworking, eu sou meio suspeita para falar de coworking, que eu adoro, acho ótimo coworking, mas esse é um desafio quando você começa com uma micro franquia daquelas que você tem que o pessoal chama de home base, né? Que é você trabalhar em casa, porque como você falou, nem sempre em casa você consegue ter o foco que você precisa para o negócio e conseguir separar o horário de trabalho com o horário com família, enfim, essas coisas todas. Mas hoje tem micro franquias de tudo que é setor, Beno. E aí, a parte mais importante é o franqueado, né? No caso, quando ele está fazendo aquela pesquisa, aquele estudo antes de comprar a franquia, é ele entender se ele se enquadra naquele perfil que aquela franquia específica precisa. De repente, uma franquia como a de vocês, você precisa ter aquele perfil vendedor. Você precisa se comunicar com o cliente, buscar cliente, né? Tem negócio que você tem que ir na empresa, tem que ir lá bater na porta, fazer a venda. Se você é uma pessoa tímida, tem outras opções para você. Ou você contrata um comercial para fazer isso. Ou você contrata um comercial, ou de repente você vai ter uma loja online, que hoje tem franquias para você vender produtos que você só fala ali, né, da plataforma e etc., que você não precisa se comunicar tanto. A depender do negócio dá. E eu particularmente acredito muito quando a pessoa explora aquele lado que ela é boa. E nem toda franquia é boa para todo mundo. Sim. Até por isso, quando a gente falou de repasse, de saída, né, de quando você termina um contrato de microfranquia, que acontece mais do que as outras, é porque às vezes a pessoa não se enquadrou naquele perfil. Aí ela vai procurar alguma coisa onde ela se enquadre e ela vai ser melhor. E assim, a gente tem hoje tanto coisas que você trabalha em casa, quanto coisas que você tem a loja, tem serviços, tem alimentação. Alimentação, se não me engano, ainda é a segunda maior, né? A primeira é serviços de coisas gerais, depois tem alimentação. Você diz de microfranquias? De microfranquias. Tem para ficar horas aqui falando. Tem de muita Educação coisa. Agora entrou forte. Educação entrou forte. Aulas online, né? Mas aí eu acho que entender qual que é o teu perfil e o que você é bom, e uma coisa importantíssima, como a gente falou no começo, microfranquia, você também precisa, pela lei, receber a circular de oferta de franquias. Vou só repetir, não sei se já falou em outra live, mas repete, não tem problema, repete e explica o que é a COF, que muita gente já ouviu falar. Até vou fazer uma pergunta na última live que a gente fez ao vivo, estava aqui o Sidney, que é o diretor jurídico da BF. E ele perguntou se as pessoas estavam... A menina que estava aqui com a gente, que era da guia, se ela tinha lido a COF. E ela falou que não. Vocês leram? Assim, ela fez uma leitura rápida, mas lá explica para o pessoal aqui que tem a COF a importância de ler, às vezes, mais no detalhe. Bom, COF é o apelido, né? A sigla aqui da abreviatura da Circular de Oferta de Franquias, que nada mais é do que um documento que conta a regra do jogo. Então, ela vai explicar quem que é a franqueadora, qual o suporte que ela vai te dar, qual treinamento ela vai te dar, quem são os fornecedores da rede, tem cópia do contrato. É importantíssimo que vocês leiam com muita atenção esse documento. Por lei, ele tem que ser entregue com no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato. Mas o que eu acho que é o mais importante da COF, aí que eu ia chegar nesse ponto, é que tem a lista de todos os franqueados da rede. No caso, né, de quem é o segundo franqueado, talvez não tenha sido muito útil essa parte. Mas se você estiver entrando numa rede que já tem outros franqueados, liga para eles, pelo menos para alguns, e pergunta se aquilo que está escrito ali realmente é o que a franqueadora te entrega, mas mais do que isso, como que é o dia a dia daquele franqueado? Principalmente em microfranquia, que muitas vezes o franqueado precisa ter uma participação mais ativa, né? A gente não vê muito só investidor em microfranquia, mas sim aquela pessoa mais operadora.
que ele precisa, que características ele precisa ter. A gente fala até para os nossos candidatos perguntarem assim, ele acorda e faz o quê? Como que é o dia a dia dele? Ele acorda, quanto tempo, quantas horas por dia ele tem que se dedicar ao negócio? E aí você vai conseguir entender se você se enquadra ou não. E para o franqueado é importante que ele atenda as ligações de quem procura, né, e seja o mais transparente possível, mais detalhista possível, porque a entrada de um franqueado sem o perfil coloca em xeque toda a marca. Então, é muito importante, eu recebo muitas ligações e sempre é o papo transparente. Não tem conversa de menos de 1 hora. Né? É mesmo? Porque você precisa dizer tudo. O que eles perguntam? O que o pessoal te pergunta? A primeira coisa é quanto é que você está lucrando. Dinheiro. Né? Todo mundo quer saber da grana. E essa é a única que a gente não responde. Eu adorei a pergunta dela. Como é? O que você faz quando você acorda? E faz o quê? E essa é a única que você não responde, porque isso vai depender qual é a margem que você espera, onde é que você está localizado, como é que vai ser sua mão de obra, vai ter escritório, não vai. Existe uma série de variáveis, né? E a gente acaba encontrando pessoas que têm muito pouca informação. E o papel do franqueado nesse momento é fundamental. É ele que vai dizer, olha, não esquece da parte de contabilidade, não esquece da parte de gestão de pessoas, gestão de processos, não esquece de estar olhando 6 meses, no mínimo, para frente, antes de você abrir o teu negócio, porque se você ficar pensando 1 semana na frente, você piscou, seu negócio quebrou. Então, é importante que o franqueado tenha noção dessa responsabilidade. Não é uma ligação qualquer que ele vai receber e vai responder de qualquer maneira, se der tempo. Não, é parte do trabalho dele dar essa microconsultoria a quem está procurando, porque é interesse dele ter um outro franqueado que seja parceiro, que tenha o perfil também. Ô, Ricardo, eu já fico imaginando que você faz parte do processo de seleção. Você dá feedback para a franqueadora, falando, pô, eu tive um papo com esse cara, ele me pareceu ótimo, não sei o que, aí é roubado, sabe? Porque você deve ter já que você está na rede lá já há um tempo, ter um feeling do que né, pelo papo de 1 hora aí, o que está vindo, né? Se o cara só ficar nessa de grana, esquece. Não, isso é consequência do negócio, né? E que tem uma série de variáveis. Seja importante. Hoje a gente tem um diretor de expansão, né, que é o Ademir Morgado, e ele é o responsável. Tá aí, em algum lugar, tá escondido ali. Dá um oi aí pro pessoal. Tá lá, o Ademir é um cara sensacional que hoje faz esse papel do primeiro contato, né, do contato principal com os interessados. Então, quando a gente recebe ligação agora, esse contato é com ele e a gente passa esse feedback. Mas a gente recebe de tudo, né? E isso é muito... A gente fala dos riscos, né? A gente falou mais cedo. Sempre. É um risco imenso você não ler a COF. É um risco imenso você ter uma ligação de 10 minutos com um cara que já está operando a sua unidade, que já está ali entendendo as dificuldades e também os benefícios, as coisas que dão certo, e você ter uma conversa curta com ele só para saber quanto é que é o lucro. Isso é o final. Então, existe toda essa preocupação dentro da Cuidar, da seleção de franqueados com perfil, que entendam os valores, a missão da empresa e que também se identifiquem com o negócio. Passou por alguma dessa, Claudio? Sim, mas no caso da OMIE, também tem todo um departamento lá que cuida desse mapeamento Já viu. Pausa técnica aqui. Hoje tá bom, os aviões estão bem. Bom, então, tem um departamento específico na OMIE que cuida desse mapeamento dos perfis, enfim, e é um processo. Então, você tem tem várias etapas de avaliação, vai maturando, digamos assim, esse processo até, de fato, a franqueadora dar o ok e seguir em frente com o processo. Mas é bastante comum eu receber, por exemplo, contato de interessados perguntando, por exemplo, o que acontece com o Ricardo, né? Como que é o modelo da franquia, se realmente é aquilo mesmo que o pessoal apresenta e tal, mas esse cuidado, digamos assim, de passar dos valores e fazer toda a validação desse perfil acaba sendo por um departamento até multidisciplinar também que existe lá na OMIE. Legal. Vai bem de encontro com o que você falou, né, Adriana? Porque uma mesma franquia, um mesmo negócio, ele pode vender 10 ou vender 100, dependendo de onde ele está e dependendo de quem está operando, mas são as variáveis do negócio. Acho que o mais importante é ele entender se aquele negócio é para o perfil dele e se o que ele acha que ele vai ter que se dedicar para o negócio é o que o negócio espera que ele se dedique, né? O tipo de função que ele tem ali
É o que... Os dois tem que estar claro, tem que ser transparente. É verdade. A gente fala que, mesmo assustando um pouco no começo, é melhor explicar direitinho antes do que depois ter surpresas aí no meio. Prejuízo é maior. Indo nessa pegada aqui, teve uma pergunta que a gente recebeu: como descobrir se os números apresentados são reais? Então, geralmente o pessoal quer saber quanto eu vou ganhar, mas até onde eu sei, os números apresentados são uma média, né? É que aí eu não sei se ele quis dizer números ou se ele quis dizer suporte da franqueadora, o que a franqueadora oferece, se o que está escrito ali é realmente o que ela oferece. Porque os números podem variar por N fatores, né? No caso da Nut Bavarian, que a gente tem quiosques em pontos, shoppings, aeroportos, metrôs, etc., não dá para você achar que um quiosque numa galeriazinha, num bairro mais afastado, etc., mais vazio, vai vender a mesma coisa que um aeroporto de Congonhas, sei lá. Que é um fluxo gigante. Agora, se a franqueadora vai dar o suporte que ela se comprometeu a dar, isso o candidato tem como saber. Isso o candidato vai ligar para os outros franqueados e vai ver se realmente deu. Tem também o selo de excelência da BF, que é um outro certificado, né, que as redes são... que é feita uma pesquisa com franqueados da rede. Se você tira uma nota boa, você recebe esse selo, mas de números, eu acho que você tem como estimar, baseado no fluxo. A gente, por exemplo, na Nut Bavarian, os candidatos, antes da gente fechar a franquia, a gente tem que meio que entender o potencial daquele ponto em questão. Então, vamos supor que o Beno quer abrir no shopping Iguatemi, que a gente não está lá ainda, é um bom shopping. Fica a dica aí, Iguatemi. O Beno quer abrir lá no shopping Iguatemi. Aí o shopping Iguatemi vai lá, vai oferecer aquele ponto ali para o Beno. Aí ele vai ter que ir lá durante a semana inteira fazer uma contagem de fluxo, vai mandar para a gente vai jogar no nosso banco de dados, vai jogar um índice de conversão baseado no perfil daquele público, daquele shopping, e a gente vai estimar uma venda provável para aquele ponto. A gente nunca vai falar se vai vender aquilo, porque depende também de outras variáveis. Mas baseado naquela venda, a gente vai falar assim, olha, para o shopping Iguatemi o teu aluguel pode ser até tanto. Se o aluguel vier mais do que isso, aí fecha o negócio. Mas, de novo, é estimativa. Muito difícil você garantir números numa rede de franquia, seja ela qual for. Existe uma troca também de experiência dos próprios franqueados, né? No caso da OMIE, por exemplo, a própria franqueadora estimula a participação de um grupo de gestores. Então, normalmente, esse grupo é um grupo dos franqueados. E existe muita troca de informação nesse canal oficial de comunicação. Um sabe quanto o outro está faturando. Na verdade, tem acesso direto para estimular, às pessoas, né? A competição sempre estimula, né? Tem a apresentação também dos números no fechamento do mês, precisa acontecer aqui, tem um ranqueamento ali, isso é compartilhado para toda a cadeia. Mas candidatos também. Todos. Não, candidatos não. Mas os candidatos têm acesso a essas informações, porque, como você falou, ali tem a lista dos franqueados que já fazem parte né, do ecossistema. Então, esse acesso é muito automático. Existe visita entre franquias, então essa comunicação é estimulada o tempo todo para que exista maior transparência, né? Legal. Ô, Ricardo, você falou que fez um plano de negócio antes de embarcar. Isso, né? Aí. E a Adriana estava falando todos os pontos que a própria franqueadora faz alguns cálculos para entregar para o franqueado. Conta um pouco para o pessoal como é que você fez esse plano de negócio, até para eles terem um ponto de partida. Pô, deixa eu ir num cara que está tendo sucesso para eu fazer igual, né? O plano de negócio ele vai contemplar, se não todas, mas a maior parte das variáveis que podem impactar naquele negócio, né? Então, faz estudo de mercado, concorrência, tributos. Você pegou uma, consultoria para fazer isso ou você fez sozinho? Não, eu fiz sozinho, né? Como minha formação é de administração, eu já tinha alguns modelos. Você tem essa vantagem. Exatamente. Mas fala, algumas variáveis que você acha mais importante para o pessoal. Primeiro, considerar a parte tributária, né? Que é um peso grande para todo empreendedor. Ótimo. Né? Então, você faz todo o planejamento, vende o serviço, aí você não contemplou a parte tributária. Você até contratou um escritório de contabilidade, mas o cliente falou, olha, eu quero minha nota fiscal. Você não estava contando com aqueles 8, 10, 15% a depender do ramo, e isso pode simplesmente fazer com que aquele teu contrato não seja rentável, né? Muitas vezes negativo. Então, a parte tributária é muito importante. E aí, a depender do tipo de negócio, quais são os custos fixos e variáveis?
Então, se eu tivesse que... São muitas as variáveis, Sim, mas sim. blocos importantes. A parte tributária, a parte de custos fixos e variáveis. Muita gente trabalha em casa no modelo de microfranquia, onde começa-se, né, no modelo home-based. E aí, outro dia eu estava conversando com uma amiga franqueada da própria Cuidar e falei, você está dividindo a conta de luz da tua casa entre o seu uso pessoal e o uso da empresa, né? Porque você tinha uma conta de luz que variava num valor X. E agora, trabalhando em casa, essa conta de luz aumentou. O que você está fazendo com isso? Então, é importante chegar nesse nível de detalhe para você não ser surpreendido no final do mês. Poxa, meu negócio não está rodando, não está rodando. Então, o plano de negócio ele vai te ajudar com isso. Existem modelos variados na internet. O próprio SESC, o próprio Senai tem um modelo na internet, então é possível baixar um modelo muito completo. E você consegue gratuitamente, planilhas até mesmo. Sebrae também tem. Sebrae tem também. Falei DRE, Senai, que é Sebrae. Exato. É o demonstrativo de resultados do DRE que muita Que é o gente não resultado sabe. da execução desse plano. Sim, sim. Exatamente. Então é importante, é fundamental. Ler a COF, que são as regras do jogo, né? Fazer um plano de negócio para tentar prever todas as variáveis, né? Ter o perfil para aquele negócio, que a gente falou muito aqui, considerar e admitir, né? Absorver os valores da franqueadora, do negócio que você está fechando, e aí a tendência é que com muito trabalho, com muito empenho, uma visão estratégica, uma visão de médio e longo prazo, as coisas tendam a funcionar. Planejamento e execução, né? Exatamente. Não existe execução sem o planejamento, não adianta ficar no planejamento sem executar de uma forma profissional e adequada. E no caso da OMIE, eles já fornecem, digamos assim, um modelo, um template que você utiliza para fazer essas análises. Então, até mesmo quem não tem tanta experiência assim, eu já tinha uma experiência prévia, mas outros franqueados que talvez não tenham a mesma experiência, eles já podem fazer uso desse modelo, desse template, que é mais ou menos padronizado, mas endereça, né, todas essas questões, seja custo de pessoal, tributário, como o Ricardo falou, e outros custos mais, que são muito importantes você avaliar antes de né, embarcar para empreender. Eu acredito que tem redes que oferecem plataforma de gestão empresarial, alguma coisa assim, sabe dizer, Adriana? Acredito que sim. Lá na NUT a gente oferece também modelos e o histórico, né? Uhum. Então ele consegue se comparar com, sei lá, eu quero abrir no Shopping Guatemi, vou pegar os números mais ou menos do Shopping Morumbi e jogar aqui na minha planilha. Mas, de novo, é estimativa. Vou fazer uma pergunta para você, Claro. Porque isso tem a ver até com a minha franquia. No caso do sistema de gestão, né, o software de gestão, a franqueadora, para outros negócios, ela oferece esse modelo como um padrão, ou ela sugere alguns modelos, ou algumas soluções, ou até mesmo uma consultoria? Como funciona normalmente? No caso da NET Bavária, é muito fácil a operação, a gestão disso tudo. A gente tem um sistema de pontos de vendas que o franqueado usa e que ele tem um pouquinho ali de RP para ele ter o que ele precisa ter. E aí na franqueadora já são outros vários sistemas de gestão. Mas tem franqueadoras que são um pouco mais complexas, né, Beno? Que aí tem coisas mais estruturadas. Ou seja, o franqueado, então, na sua franquia, ele é livre para escolher seu RP? O RP sim, mas a maioria usa só o sistema de PDV. Só o PDV. Só o PDV, e ali já tem as informações todas que ele precisa. E no caso do PDV, é padronizado para a rede inteira, porque é onde a gente também acessa as informações dele. Você sabe que esse foi um ponto, a gente estava falando de iniciar com a franqueadora, de ser um dos primeiros franqueados, né? Esse é um exemplo de contribuição que foi possível fazer, né? Então, houve a demanda interna, olha, a gente precisa de um sistema financeiro, a gente precisa controlar a operação de uma maneira mais padrão. E hoje, a própria Cuidar tem o seu sistema financeiro, tem dentro da sua própria plataforma de gestão de pessoas, de escala de cuidadores, tem o módulo financeiro que permite que cada franqueado, e é um módulo simples de operação, ou seja, não requer um conhecimento amplo de contabilidade, da parte financeira, né? Então, entradas e saídas. Então, isso possibilita que haja um padrão de acompanhamento e, a partir dali, as dificuldades que vão surgindo são mais fáceis de serem tratadas e entendidas. Então, está aí um exemplo de contribuição que foi possível fazer, iniciando esse modelo de franquia junto com a franqueadora. Certamente um fator de sucesso, desculpe. Certamente o fator de sucesso é realmente você fazer uma gestão profissional do seu negócio. Se não houver, né, por parte da franqueadora, um respaldo integral, digamos, olha, não, respaldo não, uma indicação, olha, você usa esse sistema e tem toda essa jornada de treinamento, capacitação,
cumpre essas etapas aqui, e você sai do outro lado ali preparado para fazer, né, controle do seu fluxo de caixa, fazer o seu compra, estoque e produção, a integração com o módulo contábil e tal. Mas eu considero fundamental, independente de qualquer coisa, que o franqueado, assim como qualquer outro tipo de empresário, independente de ser micro franquia ou uma franquia padrão ou um empreendedor, né, enfim, é fundamental que ele tenha esse olhar de fazer uma gestão profissional do seu negócio, cuidando desses pilares importantíssimos para o sucesso do negócio. E isso é um ponto que a gente acaba sempre reforçando ali a cada apresentação, porque as empresas no Brasil, elas abrem, muitas delas fecham pouquíssimo tempo depois, e o pior, as que se mantêm... 80% fecha depois de 5 anos. Exato. É um número absurdo. É altíssimo. Mas tem um problema que talvez seja até maior ainda, Beno, que é a não expansão dos negócios. As empresas acabam ficando, por falta de gestão, estagnadas a um modelo que impõe a elas o risco da continuidade dos negócios. Então, fica naquele limite, né, de pagar as contas, as faturas e sobrar aquilo. E qualquer coisa que aconteça nessa jornada, como foi o caso da pandemia, acaba impondo para as empresas menos preparadas em fazer uma gestão profissional um desafio ainda maior, porque elas não sabem, poxa, quanto eu tenho, qual é o meu capital de giro, se você pegou, qual é o meu custo fixo, perguntas básicas assim, infelizmente, muitos empresários não sabem responder até o dia de hoje. E sistemas de gestão, independente de qualquer coisa, claro, processos, pessoas bem treinadas, um processo seletivo, onde você identifica os talentos, cria um modelo de capacitação contínua e retenção desses talentos é fundamental, mas você ter processos organizados, suportados por um sistema profissional de gestão, na minha opinião, como empresário, é fundamental, independente da solução da OMIE ou de outras parecidas. Eu concordo. Inclusive, tem um grande sistema aí que vários franqueados usam, que ele foi até criado pelos franqueados, né, Vena? O interessante é que tem várias pesquisas que mostram que a maioria das empresas, quando fecham, pela gestão financeira ruim. Tem várias outras coisas, mas o maior percentual é esse. E você falou um ponto, né, do home office que eu não tinha pensado, mas eu já escutei, você deve já ter visto na sua rede, você que trabalha com a parte de gestão, que as pessoas confundem os gastos pessoais com os gastos da empresa. Então ele pega e paga a escola do filho, né, para quem tem filho, ou supermercado, com o dinheiro da empresa. E daí ele fala, pô, minha empresa não está lucrando, não está legal. Aí ele reclama de royalty, reclama de uma série de coisas, mas a gestão financeira que não está correta. Mistura tudo. Isso o contrário também, né? Pega o seu capital, coloca ali na empresa, comprando estoque e tal, e não vê esse dinheiro de volta, e quando vê, fez uma má gestão ali, perdeu todo o dinheiro da empresa, e consequentemente, como dono, né, acaba sendo o dinheiro do dono. Então, o processo de gerenciamento, nesse sentido, ele é fundamental. Lá na unidade, eu costumo dizer que você comprou uma bala, ela tem que ir para o sistema. Exato. 10 centavos, não importa. Não é do meu, é da empresa. Então, no final, esses 10 centavos precisam constar e eu preciso saber que de toda a minha receita, de todo o meu custo, de bala saíram 10 centavos. Então, tendo esse controle financeiro bem justo, os riscos de você ter uma surpresa no final são menores. Até porque se você estiver tendo problemas financeiros e o problema não for controle, você consegue identificar muito mais fácil de onde vem aquele problema. Uhum. Então, não misturar as coisas, nem na área financeira, mas na área social também, né? A gente vê de vez em quando uma empresa, tá lá, a empresa coloca todo dia no Instagram o seu post, né? Vendo isso, eu faço aquilo, posts legais, bem produzidos, aí no meio vem o aniversário da sogra. Né? Não vai que a sogra é legal. Mas se ela não faz parte da empresa... Essa tá com moral, essa sogra. Né? Então... A sogra faz vender mais. Então, da minha, eu coloco no meu Instagram pessoal. É claro que no meu Instagram pessoal também faço algum marketing da minha empresa, mas é uma outra visão. É diferente do meu Instagram profissional, ter ali o aniversário do meu filho, da minha filha, não faz sentido. Então, qualquer mistura pode ser muito perigosa entre negócios e vida pessoal. Tem que tomar muito cuidado, porque o cliente final está olhando. Então, quando ele olha lá o aniversário do meu filho, ele tende a pensar que aquele negócio não é um negócio tão bem administrado, que as coisas são misturadas, né? Eu estava comentando antes da gente começar sobre a ideia que as pessoas tinham de um negócio feito em casa, home-based, né? Uhum. Um negócio amador, né? E não é isso mais. Não é isso mais. Hoje, muitos negócios, grandes negócios, podem começar em casa. Nós começamos em casa,
né? E depois que fomos para o escritório, e quem sabe um dia estaremos aí num shopping, né? Com uma grande vitrine. Sem dúvida. Eu brinco que não cabe para negócio, né? Modo caos e modo improviso. Isso não cabe. Tende a não funcionar. É né? verdade. Acho que a microfranquia, ela profissionaliza também esse pequeno empresário. E, enfim... Uma coisa que ele estava falando dessa parte de divulgação de Insta, e a gente já tem 8 anos que a gente vai no Congresso Americano de Franquias e não tem um que não se fala de marketing local. Cuidado aí. E imagina o quanto os americanos reforçam isso, e eles têm um negócio de senso de comunidade que é muito forte, que aqui um dia nós vamos ter um pouco mais, mas como é na rede de vocês? Marketing local, eu imagino que já tem todo um suporte, peças, etc., de Instagram para a unidade de vocês. Vocês têm um Insta próprio, um Facebook próprio, podem trabalhar em comunicação da área onde vocês estão, então imagino, até o linguajar lá de Balneário Camboriú é diferente do jeito que a gente fala aqui em São Paulo. A gente tem um monte de amigos de lá, né? Como que funciona na rede de vocês? Até que ponto vocês têm liberdade de criação, de divulgação? No caso da OMI, tem uma intranet onde você acessa todos os objetos ali, digitais, e até para produzir material impresso, enfim, de forma padronizada. Mas no caso, o Instagram e toda a comunicação, a franqueadora ela padroniza e cuida disso por enquanto. Existe um projeto em andamento para abrir para que os franqueados, tem até um piloto já rolando, né? Para que os franqueados tenham o seu próprio Instagram, mas seguindo determinadas diretrizes ali para você manter um nível de padrão na comunicação. Para não pôr a imagem da sogra. Para não... Exato. A não ser que ela esteja cuidando. Já tem a não ser que ela seja diretora da unidade. Tem uma cláusula lá, proibido colocar a imagem da sogra. Na Cuidar é muito semelhante, né? Existe a área do franqueado, onde todo o material, não só as peças de marketing, mas qualquer material da operação, do dia a dia, está lá, os materiais padrão, e existem postagens feitas pela equipe de marketing da franqueadora, ali frequentes nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, e o franqueador tem sim a liberdade, seguindo determinadas regras, né, determinadas limitações, principalmente segundo o guia de marca da companhia, de fazer suas postagens. Então, você colocou lá o stories, né, da nossa foto, eu imediatamente fui lá e repostei no stories da unidade e na minha pessoal também. Então, existe isso, né, essa liberdade controlada, que é para que a marca não entre em risco. Acho que essa profissionalização que eu falei de você fazer parte de uma rede de franquias, ela serve tanto para esse mundo, né, virtual, redes sociais, etc. O empresário sozinho, dificilmente ele ia encontrar tanta criatividade assim, a não ser que ele investisse bastante. Então, se você tiver... E qualidade nas peças, né? Exatamente. No caso dele, tem uma plataforma à disposição com peça. Exatamente. Se você fosse sozinho ali na tua região, onde é que você arranjar dinheiro para fazer coisas assim? E mesmo com tudo pronto, né? Lá na Cuidar fica tudo pronto. Para o mês seguinte, todas as peças do mês, as genéricas, né? As locais são demandadas. Ficam lá. Requer tempo para você postar, requer um texto bem feito. Isso não é estático também, né? Não é uma coisa pontual. Vou contratar uma empresa, né? Um designer que vai criar meu MIV ali e eu uso essa peça para o resto da vida. Não. Você tem o tempo todo necessidades ali que são supridas por uma empresa profissional, e como você bem disse, aí você consegue contratar profissionais melhores, consegue até treinar a tua rede de franqueados de como eles fazem isso. Isso serve para essa parte, serve também porque a gente estava falando antes da parte de sistemas, de controles financeiros e tudo mais, né? Você ter um bom sistema custa bastante caro. Você implantar um sistema desse sozinho, uma pessoa, um empresário que tem uma unidade de alguma coisa, não iria conseguir. Como que vocês estimulam o marketing local? Olha, Beno, esse é um outro ponto que a gente falou muito nas IFAs, né, sobre isso daí. Hoje, nossos franqueados, cada um tem a sua página, esse negócio, a gente tem um grupo até no WhatsApp que é só para eles receberem, como chama essa lista de transmissão, que eles recebem as peças todos os dias para eles repostarem. E eles podem fazer algumas coisas individuais dentro de alguns critérios, mas assim...
eu acho que é uma baita vantagem, mas tem um risco também para a franqueadora, porque são muitas pessoas falando em nome da sua marca. Então, eles têm que ser super bem treinados. Que uma coisa é eu receber uma mensagem aqui no Facebook da Nut Bavária, no meu menino de marketing que já conhece o que está acontecendo, ir lá e responder. Outra coisa é deixar na mão de alguém que talvez não vá olhar agora, e quando for olhar já passou o tempo, já perdeu, né, aquele prazo de respostas. Então, se a pessoa está disposta a ter a página dela, ela tem que entender a responsabilidade que ela tem em falar em nome da marca. Isso é fundamental, porque a comunicação com o cliente, né, ele endereça ali um padrão, deveria endereçar um padrão. E se cada um responde por sua conta, muitas vezes, infelizmente, não é incomum, não é? Até com erro de português e coisas assim, você acaba comprometendo realmente a imagem da marca, e é desejável que você tenha esse padrão. Então, existem, claro, tecnologias e técnicas que você diminui esse risco, como bot, por exemplo, para autoatendimento, uma equipe dedicada ao atendimento online, pode ser até a equipe de uma pessoa, mas uma pessoa que seja dedicada de forma padronizada, estandarizada, a atender esse cliente com a comunicação em linha, com o que a franqueadora determina, e sem isso, acho que a gente acaba realmente correndo um risco de não passar uma boa impressão, especialmente quando você está prospectando, né, na etapa mais inicial dessa comunicação. Vou para um assunto aqui diferente, mas foi uma pergunta que a gente recebeu. Acho que Ricardo pode responder bem essa, mas queria ouvir todos aí. Estamos em ano eleitoral. Né? Então a gente sabe como é o nosso Brasilzão aí com essas disputas eleitorais. Fica todo mundo maluco. Mas bem que isso é no mundo inteiro, né? É seguro empreender em um ano eleitoral, Ricardo? Não é seguro empreender. Não é seguro empreender, especialmente no Brasil, né? E não é seguro não votar certo. Então, a segurança não está relacionada, nesse caso, a datas eleitorais, né? Ela está relacionada... a variável qualquer. Eu fiz a pergunta pela tua história da pandemia. A variável é você se sentir preparado, identificado com aquele negócio e com os valores da franqueadora se você decidir abrir uma franquia. É aí que mora a questão. Você está preparado fisicamente, mentalmente, financeiramente? Você está maduro para isso? Já estudou o que precisava? Né? Já testou o que precisava? Ok. Então, agora você se identifica com aquele produto? Né? Imagina se, né, eu abro uma franquia da Cuidar, cuidadores de pessoas, mas o que eu gosto mesmo é de funerária. Né? Pode ser até que dê certo. Né? Olha, eu cuido de você enquanto você estiver vivo e depois também. Mas a ideia você precisa se identificar com aquilo. Né? Não pode ser só financeiro. O dinheiro ele é consequência disso, né? De gestão, de mercado. Os desafios, que sempre vão ter. Sempre vão ter, né? Então, acho que estar em ano eleitoral não é o ponto. O ponto é todo esse preparo, é você se sentir pronto, e aquilo que você não souber, aquilo que você não souber nem se sabe, procurar saber. Então, ligar para outros franqueados, contato com franqueadoras, marcas sérias, marcas que sejam, como eu comentei no início, autoridades, mesmo que locais, nos seus negócios, para que você corra menos risco e, então, com o seu suor, com o seu trabalho, com o seu empenho, conseguir avançar no negócio. É isso, Cláudio? Não, com certeza. Eu concordo com tudo que o Ricardo colocou aqui, né, gênero e grau. Só que tem um ponto que eu acho que deve ser observado, que é a questão do tipo de negócio. Acho que tem negócios, ainda que seja microfranquias, que são mais impactados por questões governamentais, digamos, né? Empresas que são associadas a outras empresas que prestam serviços para o governo. Quer dizer, essa análise eu sugiro que seja feita também no contexto da análise da franquia, porque tem negócios mais suscetíveis, outros menos, né, a impactos relacionados à questão do governo. Assim como outros desafios como pandemia, assim como outros desafios do dia a dia de qualquer empresário, que é fazer frente à concorrência. Muitos empresários antes, há muito tempo, né, já está rolando isso, mas os negócios digitais, eles chegaram para ficar e foram acelerados por conta da pandemia. Então, aqueles empresários que tinham um negócio baseado num negócio físico, né, uma loja, que seja, por exemplo, pensando no comércio, eles se viram impactados por concorrentes que eles nunca imaginaram ter, que estão em outro lugar, né, em outros estados até, e agora, cada vez mais, até em outros países. Então, tem plataformas aí que vendem, trazem de outros países esses produtos, fazendo uma concorrência direta, que esse empresário que não se preparou, né, ele acabou nem percebendo isso, e isso aconteceu impactando diretamente o negócio dele. Então,
como o Ricardo colocou, eu acho que fundamental para qualquer sucesso de qualquer negócio é que você esteja em linha com os desafios que você vai ter que superar, não é? Que faça um planejamento adequado e que tenha muita força de vontade e disposição para trabalhar duro todos os dias e não dar muita bola para a torcida, né? Independente de qualquer coisa. E você falou dos negócios digitais, eu acho que foi isso que aconteceu com a NUT, né, Adriana? Você estava 90% em shopping, aeroporto. Praticamente 100%. Aí fecha 100%, né? Aí fecha tudo. Pois é. Vocês se reinventaram, buscaram outros canais, o que vocês fizeram? A gente foi para os canais digitais, estamos hoje em todos os marketplaces, fomos para os deliveries, e-commerce, etc. Confesso que ainda estamos penando nesses, viu? Ainda tem muita coisa para aprender aí. Mas fomos também para supermercados, para vender dentro de farmácias, de hotéis, com uma linha da indústria, né, da NUT Bavária. Tem que se reinventar, por isso a gente estava brincando aqui antes de começar a gravação, que para quem passou por uma pandemia, um ano eleitoral fica fichinha. Não, mas você matou, eu sempre falo que empreendedor é louco e franqueador é biruta, assim, de pedra, porque... Pô, ele tem um negócio... Tem gente que às vezes eu vou comer num lugar e fala assim, por que você não faz franquia disso daí? Tá louco, por isso aqui já me dá trabalho, eu já tenho o dinheiro que eu preciso. Porque imagina, é um segundo negócio, né? É um segundo negócio. Mas às vezes isso é uma questão de continuidade dos negócios, porque se não existe, sei lá, estou restrito a uma determinada região do país e vivo disso há muito tempo. Só que acaba acontecendo mudanças ali que você não controla, e se você não pensa em expandir seu negócio, inclusive para outros territórios, você acaba fadado a não ter mais esse negócio. Então, a questão da franquia, ela é fundamental nessa análise, até para servir como uma oportunidade de você expandir o seu negócio de forma rápida, de forma estruturada, sim. Mas para outras regiões que você não atua, né, presencialmente e até mesmo especialmente online. Não, a gente acredita em tudo isso que você falou, mas o desafio é enorme, tá? E ela para contar a história. Tá pensando na frente, sim. A gente antes da pandemia, quando tem reunião assim com um candidato a franqueado, a gente sempre fala assim, então, não investe todo o teu dinheiro, você tem que ter alguma coisa para quando acontecer alguma eventualidade. E na minha cabeça, falando isso, a eventualidade era, por exemplo, uma escada rolante mudar de lado e aí o fluxo diminuir naquele quiosque, como pandemia, já aconteceu. Né? Ou uma porta fechar ali perto de onde era o acesso para o quiosque. Esse tipo de coisa. Nunca que a gente ia imaginar que ia ficar meses e meses com tudo completamente fechado. Mas aí a vantagem de fazer parte de uma rede, porque você coloca um monte de cabeças para pensar nas soluções, elas acabam chegando de maneira mais rápida. Vocês enxergam qual a maior vantagem de estar dentro do franchise? É estar dentro de uma rede? O que vocês... sem dúvida. Você consideraria tomar a vantagem de ter ido e aberto? Eu acho que é a possibilidade de você já oferecer no D0 um trabalho, um produto, um bom produto, um bom serviço, de uma forma estruturada, trazer segurança para o seu cliente, consequentemente para o seu negócio também, ampliar, né, uma margem de segurança, porque existe sempre um risco. Mas, ainda assim, eu acho que a principal vantagem é você aproveitar toda uma validação prévia que aconteceu até o momento que aquele franqueador realmente abriu para as franquias do seu negócio, porque ele já sofreu tudo que ele tinha que sofrer para aprender, né, errando muitas vezes, e quando você recebe isso mais ou menos formatado, você já tem um nível de validação ok para você seguir em frente e aumentar, né, a sua possibilidade de ter sucesso. E, Cláudio, antes do Ricardo falar, você falou de sofrer, mas obviamente você vai ainda sofrer. Tem sofrimento aí. Sofrimento é garantido. Cada dia nenhum, né? Cada o dia sofrimento nenhum, né? Faz parte. Você já passou por alguma situação que você falou, meu Deus, e agora o que eu faço? E daí você catou o telefone, ligou para falou com o franqueado e... Beno, isso acontece o tempo todo, porque ainda mais quando você começa um novo negócio, como foi o meu caso, não é? Você precisa desse respaldo. Então, isso tem um canal, por exemplo, no caso da OMIE, eles têm lá os gestores da franquia. Então, eu tenho lá a Carla, um abraço, Carla. A Carla me dá todo o respaldo que eu preciso para resolver qualquer questão, seja uma questão mais burocrática, uma questão de faturamento, até uma questão técnica. Olha, agora eu preciso colocar, sei lá, uma solução de PCP e preciso contar com um especialista aqui para uma reunião que vai acontecer daqui 2 horas. Então, eu consigo esse respaldo da franqueadora para mover, né, internamente, como os espanhóis falam, mover as fichas aí e trazer o profissional adequado para participar daquela reunião.
Isso se você não tem uma estrutura por trás, né? Em linha que nós falamos agora há pouco, fica difícil você criar, né, melhores condições ou ter um diferencial, e que é exatamente esse respaldo que a franqueadora oferece. Isso aí. Acho que, na verdade, não existe uma vantagem só. Eu costumo dizer que é um tripé de vantagens, né? Marca, suporte e maturidade. Então, você tem uma marca, né? Eu vou oferecer um serviço que a marca já existe. O cliente vai no site e vê lá um mapa cheio de alfinetinhos com as unidades abertas. Então, isso faz toda a diferença. O suporte, né? Porque a qualquer momento você pode contar com o suporte dessa rede. Então, a rede, o suporte. E a maturidade. Você pega um produto que está maduro. Você pega um produto que foi testado, que já tem o seu sucesso e os seus pontos de fragilidade mapeados para você trabalhar em cima dele. Então, acho que esse tripé, para mim, é o mais importante, né? Marca, maturidade e suporte. Pô, maturidade eu gostei, nunca tinha ouvido falar e faz todo sentido. Eu incluiria um aí no meio, que é a escala. É você poder negociar em escala. No verdade. caso de vocês não tem produto, né? No nosso, uma coisa é você comprar 10 quilos de amêndoa, outra coisa é você comprar 10 mil ou 100 mil. São outros valores, mas serve também para sistemas, para suportes, para campanhas, né? A gente nunca conseguiria licenciar os Minions, por exemplo, se fosse um quiosque só, uma pessoa sozinha. Então tem essas, mas falando agora como franqueadora, se me permite, acho que para os franqueadores é muito importante você ter alguém que vai cuidar da tua marca naquele lugar. É diferente de você deixar, né, só na mão de equipe, principalmente em lugares onde você está longe, você não consegue estar acompanhando tão de perto. É você ter a visão de alguém que vive aquela região. Acho que isso é... E tem a questão cultural, como o Beno colocou, né? De repente, que funciona numa região, não funciona tão bem em outra região, e ter essa percepção ali local é fundamental. E, Adriana, para a gente, já estamos encerrando, mas a gente não falou, acabei deixando passar, o trabalho da diretoria de microfranquia lá da BF. Opa. Assim, a gente tem trazido os diretores aqui para falar, o trabalho é um trabalho voluntário que a Adriana faz, a gente acompanha, é muito bacana, tem toda a credibilidade das franquias que estão dentro da BF, até a gente falou aqui de números, perguntando se são reais, a responsabilidade dos números é da franqueadora, entendeu? Mas a BF faz um trabalho incrível. E conta um pouco. A gente tem uma comissão de microfranquia, né, formada por vários franqueadores que têm esse modelo de microfranquia. Todos então não sou só eu, são outras pessoas incríveis que ajudam bastante nisso. Mas o principal, Beno, é a gente desmistificar, é mostrar para aquelas pessoas que estão interessadas em empreender que elas podem empreender no franchising, que tem opções que são mais acessíveis, que cabem no bolso delas, e, enfim, que elas vão ter esse suporte, esse treinamento, todas essas vantagens que a gente está falando aqui do modelo de franquias. E aí a gente tem, como eu falei, tem a comissão de microfranquia, tem eventos abertos para franqueadores que trabalham com microfranquia também, para a gente trocar, passar as boas práticas. Isso na BF como um todo, acredito que é algo que faz uma diferença enorme aqui no Brasil, para o universo do franchising, que a gente troca muita experiência. Então, eu vou aprender com as marcas de vocês, eu vou aprender com vários outros franqueadores que também trabalham com microfranquias, como é que eles resolvem os problemas, quem são os bons fornecedores, enfim, uma série de coisas, e com isso trazer o bom franchising, né? Fazer a coisa certa e oferecer bons produtos e bons serviços aí para quem está. Bom franchising é a missão da BF, né? O franchising é um sistema colaborativo, a BF tem isso na essência. Assim, a gente que está lá no dia a dia, são cursos, são eventos, tem uma troca imensa igual vocês têm entre os franqueados, tem entre os franqueadores, e a associação promove isso daí, né? E tem muitos franqueados que são associados, gente. Tem gente que não sabe disso, que é uma associação do setor completo, fornecedor, o tripé, né? Franqueadores, franqueados e fornecedores, né? Legal, bem bacana. A gente faz visitas técnicas também, franqueadoras, bem bacana. Muita coisa para aprender. Que bom. E para trocar de experiência. Legal, bom, parabéns pelo trabalho. Agradeço, Ricardo. Eu que agradeço. Muito legal aí o trabalho na Cuidar, Cláudio na OMIE. OMIE, eu sempre falo OMIE. A Adriana, diretora da BF, de microfranquias, da Noite Bavária, trouxe aqui uma delícia para a gente saborear. Então, foi mais um Franquias ao Vivo.
Obrigado, galera, o Egon, o Léo que estão aí com a gente. E espero aí que vocês entendam um pouco mais das dificuldades que é empreender, das dificuldades que é o franchising e as vantagens que eles falaram aqui, para que você não sai do zero, né? Exato. Exatamente. No D0 você já tem uma marca, já sai na uma frente. série de coisas e sai na frente. Valeu! Obrigada.